Danmachi é um anime gigantesco que muitos amam e muitos odeiam, mas é um fato inegável que sua primeira temporada foi um sucesso absoluto. Lutas tão bem coreografadas que mesmo 10 anos depois você ainda se arrepia de assistir. Uma história original e diferente de todos os outros animes de fantasia, personagens carismáticos e excelentes, vilões e mistérios que contagiam e são amados por quem assiste e, claro, um mundo surreal. Danmachi se consolidou como um gigante na indústria após a sua primeira temporada que teve um impacto brutal na época que foi lançada. E agora, mais de 10 anos depois, vamos lembrar do início dessa história, sobre como Belcranel, um garoto chorão que não tinha nada, se tornou o talento mais promissor do mundo, tendo seu nome agora conhecido por todos. Então se prepara, pega um café e um lanche e bora lá! Há muito tempo, os deuses largaram o mundo celestial e desceram ao mundo mortal, decidindo viver entre as crianças mortais ao abandonar seus poderes divinos para aproveitar as dificuldades da vida normal. E para as crianças, eles só podiam oferecer uma coisa, a fauna, a bênção dos deuses que dá aos mortais o poder para lutar contra monstros. As crianças que recebem tais poderes se tornam servos dos deuses, parte de sua família. E essa é a história de Bell, o único membro da família Estia, que nesse momento está na masmorra, correndo por sua vida enquanto é perseguido por um minotauro raivoso. Ali, logo antes de virar papinha de boi, ele é salvo por Ais Wallenstein, a princesa da espada, que corta o minotauro como se fosse manteiga. E dali, Bell foge, todo ensanguentado com o sangue do minotauro, correndo por horário em direção à guilda, para se encontrar com a sua conselheira Eina, querendo saber tudo sobre Ais, aquela que o salvou. E é claro que o garoto está apaixonado pela loirinha. Ais Wallenstein, uma nível 5 da família Locke, sendo uma das espadachins mais poderosas de horário e chamada de Princesa da Espada. Um romance entre os dois será incrivelmente difícil, afinal ele já é da família Estia. Existem diversos motivos para complicar uma relação dele com uma executiva da família Locke. E enquanto Bell está desanimado por causa disso, Eina diz que garotas gostam de homens fortes que possam as proteger. Então se ele se esforçar e ficar forte o bastante, quem sabe se ela não poderia se interessar nele. E isso anima imediatamente o jovem, que volta para sua casa correndo. E é incrível como uma mulher te motiva a treinar, seja para conquistar elas ou para curar o coração partido, não tem jeito. O avô de Bell costumava dizer que um aventureiro precisa achar suas garotas dentro da dungeon. Se ele salvar uma aventureira fraca de um monstro, ela ficará grata e eles se aproximarão. E Bell agora está vivendo isso, embora um pouco invertido. E o velho estava cozinhando. É amigo suspeito, mas funciona. Olha o exemplo do neto dele aí, pô. Assim, ele volta para sua casa, que fica no porão das ruínas de uma igreja, se encontrando com sua deusa Estia. Deusa que claramente se importa muito com Bell, afinal ele é o único membro de sua família. Por ser uma família pequena, eles são bem pobres, então até mesmo a deusa trabalha, enquanto Bell é um aventureiro, onde mesmo querendo expandir sua família, a Estia não consegue, afinal seu nome não é conhecido para atrair a atenção de novatos. Nessa noite, Estia atualiza o status de Bell, e aqui a primeira habilidade do garoto apareceria, embora Estia tenha escondido isso dele por enquanto, desviando sua atenção. Sua habilidade se chama Lyris Freeze, e dá o poder de crescer rapidamente. Desde que ele mantenha esse sentimento, o efeito perdurará. Quanto mais forte for o sentimento, maior será o efeito. Ele conseguiu sua primeira habilidade graças a seu amor por Ais e vontade de se tornar ainda mais forte por ela. Bichão basicamente virou o último romântico da Terra. Quanto mais apaixonado e amoroso ele fica, mais poderoso ele se torna. No dia que ela beija ele, ele vira Super Saiyajin, não tô zoando. Mas Bell, que não sabe disso ainda, só lamenta e diz que quer se tornar forte logo. No dia seguinte, indo pra masmorra mais cedo e com mais pressa do que o normal, Bell acabaria se encontrando com uma garçonete de um bar na rua, depois de sentir um olhar intenso em suas costas, onde aqui ela devolveria uma pedra mágica que ele deixou cair no chão, onde eles conversariam, e ao ver que Bell está com fome, ela daria seu café da manhã pra ele, em troca dele vir a esse mesmo restaurante durante a noite. E dali ele vai para a masmorra lutar contra monstros enquanto pensa em Ais, fazendo que ao voltar para casa e atualizar seus status, um grande salto acontecesse comparado com antes. E isso deixa Estia bem irritada porque o seu garoto e amor está sendo roubado por Ais Wallenstein, que nem sabe que ele existe. E dessa forma, ela sai da igreja irritada para esfriar sua cabeça, enquanto Bell vai ao bar cumprir sua promessa com a garçonete. E lá ele é bem recebido e entupido de comida, onde ficamos sabendo que a garçonete é Shir Flova, e depois de algum tempo, convidados de honra entrariam no restaurante, a família Locke comemorando uma expedição bem sucedida, onde embora Bell tenha ficado super feliz em ver sua amada Ais, é quando acontece um incidente.
incidente. Beth, um dos membros da família Locke que bebeu demais, começa a comentar sobre como eles perderam um minotauro nos andares superiores, e ele perseguiu um aventureiro novato, aventureiro esse que Ice salvou, o sujando completamente de sangue, apenas para que logo em seguida ele saísse correndo da masmorra como se fosse um tomate assustado. Beth começa a fazer piadas com Bell enquanto os outros riem, falando sobre como alguém como ele nunca teria chances com Ice, e essa humilhação faz Bell correr do bar enquanto sua cabeça fica cheia, humilhação, raiva de ser fraco e vários outros sentimentos negativos, e correndo ele acaba chegando na dungeon. Ali ele vai descendo, lutando contra vários monstros para desabafar suas frustrações, e ele não quer parar, ele precisa ser mais forte para poder ficar com ela, e assim ele continua lutando e lutando, mesmo quando mais monstros nasciam, mesmo que ele se machucasse, e só durante o amanhecer que ele voltaria para casa, sangrando, machucado e sem energia, mas ele expressa diretamente para Estia seu desejo de ficar mais forte, e aqui começa de fato a jornada do garoto. Em seguida, Estia atualiza o status de Bell e percebe o quão rápido ele está crescendo. Ela decide que não pode contar sobre isso para Bell, outros deuses podem estar de olho, então por enquanto ela resolve esperar e guardar para si mesma o status de Bell e sua velocidade de crescimento. Ao mesmo tempo, ela decidiu que irá se esforçar ainda mais para o apoiar, e então para não deixar o garoto no escuro, ela conta para ele parte dos seus status, que surpreende ele com seu crescimento, onde Estia diz que ele deve ter um dom e vai se tornar muito mais forte, mas pede que ele não cometa nenhuma besteira a mais como que ele fez anteriormente. Ela vai o apoiar e entende ele querer ficar mais forte, mas ela não quer ficar sozinha caso ele morra na dungeon. Dito isso, Estia declara que vai passar alguns dias fora, então Bell não precisa se preocupar com ela, e após isso Bell voltaria para o bar onde Sheer trabalha para se desculpar por ter corrido sem pagar e claro acertar as contas com a dona, onde ele teve sorte porque se fosse no barzinho aqui da esquina o dono tinha seguido ele até o inferno com 38, mano. Onde aqui Mamma Mia dá um conselho para Bell que sobreviver é o mais importante, não importa se rirem dele, se ele voltar vivo ele é o vencedor. E com isso Bell segue para a masmorra, e naquela noite o deus Ganesha e sua família estão sediando uma festa para deuses, onde vários deles se reúnem para conversar, socializar e bater um papo. Aqui Estia se encontra com Freya, Loki e Hefesto, onde vemos que Freya é super popular como a deusa da beleza. Loki e Estia não se dão bem, além do fato de que Ice é a favorita de Loki, ela pretende esmagar qualquer um que se aproxime dela, onde a briga de Loki e Estia é um espetáculo recorrente para os deuses. Mas o objetivo de Estia aqui é Hefesto, enquanto Freya parecia ter outras coisas em sua mente, indo embora bem cedo da festa, após ouvir de Estia sobre Bell, e isso é claro um foreshadowing para o futuro. Quanto a Estia, ela queria ver Hefesto para pedir que ela faça uma arma para Bell, e ela fica se curvando para Hefesto por um bom tempo enquanto insiste, mesmo após sair da festa e ir para a casa de Hefesto, ela continuou se prostrando e implorando para sua amiga. Ela quer ajudar Bell, que tem um objetivo cujo caminho é difícil e perigoso em sua frente. Ele sempre ajudou ela e ela nunca pôde fazer nada a respeito. Como sua deusa, Estia nunca fez nada que um deus poderia fazer. Ela odeia isso e está implorando para Hefesto, que fica feliz em ver Estia falando isso, ver ela tentando mudar. E assim, ela decide fazer a arma para Bell, embora é claro, a Estia precisará pagar, mesmo que demore séculos. E essa será uma adaga feita pela própria deusa da forja em pessoa, com a ajuda de Estia. E dali trocamos para outro dia, onde enquanto andava, Bell é chamado por Anya, uma colega de Sheer, que diz que ela esqueceu a carteira antes de ir para um festival que está acontecendo, pedindo que Bell a procure e entregue para ela. Agora mesmo está acontecendo o Monster Filha, um festival sediado pela família Ganesha todos os anos. A atração principal acontece dentro do Coliseu de Horário, com aventureiros domando e lutando contra monstros ao vivo para o público. E enquanto Bell conversa com Anya e Ryu, que explicam sobre o festival para ele, Loki se encontra com Freya, e parece estar indo atrás da criança de outra família. Onde nessa conversa, ao avistar Bell no meio da multidão, Freya vai embora imediatamente. Ao mesmo tempo, Hefesto e Estia terminaram a adaga, que é nomeada como a adaga de Estia, e Estia sai de lá imediatamente para entregar a faca para Bell. Quanto a Bell, enquanto ele procurava por Sheer na cidade, ele se encontra com sua deusa, e então os dois começam a aproveitar o festival juntos em um encontro para se divertir. E ao mesmo tempo que isso acontecia, Freya encantou membros da família Ganesha que guardavam os monstros, liberando eles para fora de suas prisões e pedindo que um específico vá atrás de Bell. E quando Silverback sai de sua prisão, imediatamente ele começa a perseguir tanto Estia quanto Bell, e para fugir dele, eles acabam entrando na rua Daedalus, um bairro que é como se fosse um labirinto na superfície, sendo extremamente difícil de se navegar. E Bell
forçado a enfrentar Silverback, congela de medo por causa do seu trauma com o Minotauro, porém ele ainda se força a se mover para salvar sua deusa, e ele consegue fugir com ela, mas sabe que não é forte o bastante para a proteger, quebrando a cabeça para achar uma solução, que foi se separar de Hestia ao trancar ela na entrada dos esgotos enquanto atrai o monstro para si mesmo. Então temos um flashback de Belle em um dia qualquer na época em que vivia nas montanhas. Disseram que seu avô tinha sido atacado por um monstro e morreu, caindo em um vale profundo de forma que eles não podiam o procurar. E ali Belle decidiu se tornar um aventureiro e partiu para Horário, mas ele seria rejeitado em todas as famílias nas quais ele se candidatou por ser fraco demais, onde após inúmeras rejeições, Hestia apareceria diante de Belle e ali se iniciaria a história dos dois. E agora Belle irá tentar comprar tempo contra Silverback para que Hestia possa fugir dali. E enquanto Belle enrolava Silverback com muita dor, Hestia se lembra do que Festo disse. A adaga que ela carrega tem hieróglifos gravados nela, ela tem um status, ela está viva. Nas mãos de Belle, ela ganhará vida e crescerá conforme Belle evoluir. E com isso em mente, Hestia começa a correr para alcançar Belle novamente. Enquanto isso, a família Ganesha, em colaboração com a guilda, começam a trabalhar para ir atrás dos monstros que escaparam, e Ice passa a ajudar eles, tendo passado perto e escutando a conversa. Belle, por outro lado, está lutando duro e apanhando para o Silverback, quase perdendo a esperança, até que Hestia voltou para lá, chamando a atenção do monstro e forçando os dois a correrem de novo. Eles correm até um lugar um pouco escondido, dando tempo para que Hestia entregue a adaga para Belle e atualize seu status, falando que em vez de fugir, ele vai derrotar esse monstro. Hefesto disse que como ferreira, essa arma é completamente errada, afinal Belle nunca mais precisará de outra arma enquanto ele tiver a adaga de Hestia. E ali, o status de Belle é atualizado, com ele tendo ficado bem mais forte do que antes. Ao mesmo tempo, Ice derrotou todos os outros monstros que escaparam, só faltando Silverback, onde ela começa a fazer seu caminho para o macaco gigante, mas não é rápido o suficiente, porque o confronto entre Belle e Silverback começa primeiro. Belle aqui tem uma grande batalha contra o monstro, confiando em sua deusa e na arma que ela trouxe para ele, e por sua deusa, ele conquista a vitória contra o Silverback, sendo aplaudido por todos os moradores, enquanto Ice assistia. Embora logo em seguida, Hestia tenha desmaiado de exaustão, enquanto Freya os observava, com Belle então pegando Hestia e a levando para o Senhora Benevolente, onde Mamma Mia liberaria um quarto para Hestia descansar. Aqui também, Tyr aproveitaria para demonstrar seu interesse por Belle, algo que não é super importante agora, mas é pro futuro. E em outro lugar, vemos uma apoiadora sofrendo nas mãos de um aventureiro. Logo passamos para outro dia, com Belle relatando para Aina ter ido ao 7º andar da dungeon e a chocando, afinal pouco tempo atrás ele quase morreu no 5º, mas ele convence ela a mostrar sua fauna e ela vê o quão forte ele se tornou, a velocidade de crescimento dele. Porém, mesmo que ela libere ele para ir até esses andares, seu equipamento está deficiente, então ela o chama para ir às compras no dia seguinte. E claro, a Aina belíssima mostra porque é uma das melhores garotas de Danmaat. Aqui eles vão para Babel em uma loja da família Festo, onde inclusive eles encontram Hestia trabalhando lá, sendo esse o emprego dela para pagar a dívida que fez com Hefesto pela faca de Hestia. Mas os dois não estão aqui para ir para a loja principal, e sim para um andar superior, onde novos ferreiros ou ferreiros sem renome vendem suas armas. Aqui Belle escolheria um set de armadura leve feita por um ferreiro chamado Welf Krotso, e com isso resolvido, Aina daria a sugestão de Belle formar um grupo para ir descendo mais na dungeon, pelo menos um suporte seria interessante. E no fim do dia, Aina dá de presente para Belle uma peça de armadura para ele usar no antebraço. Nunca se sabe quando o aventureiro vai morrer, e ela já ouviu vários que nunca voltaram. Ela não quer que isso aconteça com Belle, além de que, ao ver ele se esforçando, ela quis o ajudar um pouco também. Eles então se separam, e na volta para casa, Belle acaba ajudando uma pequena menina Palum que estava sendo perseguida por um aventureiro, onde inclusive aqui ela prestou bastante atenção na arma do Belle. Onde aqui, quando o confronto estava prestes a começar com um aventureiro agressivo, Ryu, uma amiga de Tyr que trabalha no Senhora Benevolente, apareceria para acalmar as coisas, amedrontando o cara e ajudando Belle. E é importante você lembrar dela, porque a Ryu será uma personagem recorrente e bem importante para Danmaat daqui por diante, nessa temporada e em todas as outras. E por outro lado, a Palum que ele ajudou sumiu também.
também. No dia seguinte, Bel iria para a masmorra com seus novos equipamentos e seria parado por uma suporte idêntica àquela Palum de ontem, perguntando se ele não está procurando por uma. Porém, ela diria que não é a mesma pessoa, dizendo ser uma garota besta enquanto mostra suas orelhas. E assim, ela convence Bel a levar ela para a masmorra como sua suporte para um teste, onde ela seria bem prestativa em o apoiar com suas habilidades. Mas podemos ver que ela está prestando bastante atenção na sua faca de Estia, onde mais tarde, depois de sair da dungeon, ao falar com Eina, ela diria que não escuta muitas coisas boas da família Soma, que é a família daquela garota. E junto disso, Bel descobre que a sua faca sumiu. E enquanto isso, Lily, a suporte, tentou vender a faca em uma loja, mas não conseguiu por não terem visto seu valor, onde em um beco ela toparia com Ryu e She, com Ryu reconhecendo imediatamente a faca de Bel com a garota. Aqui ela recupera a faca ao enfrentar a Palum que corre, trombando em Bel na avenida, mas nesse ponto agora ela tem orelhas de mulher besta usando um disfarce, e Ryu, que estava perseguindo a Palum, entrega a faca para Bel, deixando ele muito grato a ela. Onde não basta a She, ele também tá conquistando a Ryu porque o garoto não consegue ficar parado, onde quando ele pega a faca de Ryu, a faca reage a ele, o que atrai a atenção de Lily, que ainda estava ali, onde por Lily ter se disfarçado, Ryu não a acusa por não ter provas, mas Sheer comentaria em seu ouvido para a pequena Palum não ser tão infantil mais, nesse caso falando do sentido dela ser uma pirralha, uma fedelha. E assim, as duas vão embora, deixando Bel e Lily para trás, onde Bel convida Lily para ir para a dungeon no dia seguinte. E aqui Bel começa a colocar sua faca no protetor de braço para evitar perder ela novamente. E na próxima exploração da masmorra, eles ganham muito dinheiro, e Bel divide ele com Lily, o que a surpreende muito. Ao mesmo tempo, Anne está na guilda pensando sobre a família Soma e se Bel está em apuros por se envolver com uma suporte de lá. Enquanto isso, Ade está na masmorra lutando contra um monstro-chefe sozinha, e Freya, por outro lado, cansou de apenas observar e quer brincar também, pegando um livro em uma estante e resolvendo que Bel irá mostrar para ela o poder dentro dele. No dia seguinte, enquanto cuidava de Estia pela manhã, Bel chamaria sua deusa para sair, já que recentemente ele tem ganhado um dinheiro considerável como aventureiro, onde eles marcam às 6 da noite, e Estia parte para um banho público de deusas para relaxar e se lavar, onde aqui todas as deusas teriam suas atenções e curiosidades acesas porque Estia, a deusa virgem que rejeitou todos os deuses no Tenkai, está indo em um encontro. Tanto que, quando os dois se encontram mais tarde, todas as deusas chovem para conhecer o jovem Bel, forçando os dois a fugirem delas durante toda a noite. Mas ainda assim, no final da noite, os dois conseguem compartilhar um momento lindo e fofo juntos. Por outro lado, vemos Lily sendo roubada e então apanhando de membros da família Soma, que são lixos. E embora ela tenha como objetivo roubar a faca de Bel e a vender para pagar suas dívidas, ela está em conflito por causa do jovem gentil. Logo nós vamos para a masmorra, onde em um momento que Bel correu perigo, Lily usou uma arma mágica para o salvar em pânico, mostrando que de certa forma ela está se apegando a ele. Onde então ela pediria o dia seguinte como uma folga, o que Bel aceita, e assim ele vai no Senhora Benevolente, e lá ele veria um livro, onde Sheer incentivaria ele a pegar o livro e ler. E Bel faz isso em sua casa, mas acaba dormindo, apenas para ter um sonho estranho, onde ele define o que é magia para ele, e seria um poder forte para derrotar oponentes e proteger seus queridos. Uma chama vermelha mais rápida que todos, que parece um trovão, e que o ajudará a conquistar a sua mulher. Mas principalmente, ele gostaria de ser um herói igual dos contos de fadas, aqueles que ele lia quando criança. Mesmo sendo infantil, esse é quem Bel é. E logo Estia acorda Bel, e ao checar seus status, ela descobre que ele desenvolveu uma magia, Firebolt. Essa magia não tem feitiço de ativação, provavelmente sendo apenas o nome dela. E naquela madrugada, Bel sairia escondido para testar sua magia, não querendo esperar um dia inteiro, onde ele usaria ela ao máximo na dungeon, e vendo que ela é extremamente rápida e bem forte, ele passa dos limites e acaba desmaiando de exaustão. E é quando Ice, que estava voltando lá de baixo, encontra ele com Riveria e decide ficar ali cuidando de Bel, querendo consertar o seu erro de antes. O erro de antes foi o Minotauro ter escapado e atacado Bel lá no comecinho do anime que eu já falei aqui. E quando Bel acorda, ele está no colo de Ice, até chamando ela de mãe sem querer. E quando ele percebe quem é ela, ele sai fugindo lá de novo como um idiota. No dia seguinte, Ash acharia o livro que Bel pegou com She, reconhecendo ele como um grimório que dá poderes para pessoas e é extremamente caro. Mas as pessoas do bar não ligam, o que está feito, e ele não tem culpa de nada no final do dia. E em outro lugar, ele estava procurando por álcool da família Soma em uma loja e acaba se encontrando com Locke e Riveria, onde ela compra esse álcool para Locke em troca dela responder uma pergunta dela, e a pergunta é especificamente sobre a família Soma, e descobrimos que nessa família eles
eles não adoram Soma, eles adoram o álcool. E na praça fora da masmorra, enquanto Bell esperava por Lily, ele é abordado por um aventureiro, enquanto Lily era abordada por outro, onde esse cara queria que Bell armasse contra Lily, o que Bell recusa e expulsa ele. E quando os aventureiros vão embora, por Bell ter sido abordado por um deles, faz Lily começar a agir de maneira diferente. Logo nós temos a história de Lily em um flashback. Desde que ela se reconhece como gente, ela estava sozinha, no meio de miseráveis e sem nada. Seus pais morreram na dungeon e para sobreviver, ela trabalhou como podia. E ela era levada ao limite, enquanto apanhava, era desprezada e explorada pelos aventureiros. Mesmo que ela fugisse e buscasse felicidade, os aventureiros iriam atrás dela para tomar tudo dela, de novo e de novo. Agora voltando para Aina, ela está na casa da família Locke falando com a deusa. Os vinhos que a família Soma vendem são nada mais do que os fracassos. Os produtos perfeitos nunca são vendidos. Eles são um vinho perigoso, um gole e o seu corpo e alma são consumidos. Todos os membros da família Soma estão lá por isso. Esse vinho custa todo o dinheiro que eles podem conseguir, e quem fazer mais dinheiro consegue um pouco dele. E uma vez que você experimenta, você quer mais, se desesperando por dinheiro e tentando conseguir de todas as formas possíveis, mesmo que isso signifique sacrificar e ferrar outras pessoas. E por isso que a família Soma é tão suspeita e mal vista, porque são todos assim. Onde inclusive, enquanto Anne estava na mansão, ela acaba descobrindo que Ice subiu para o nível 6. E dali passamos para Bell falando com Asha sobre os aventureiros que parecem estar indo atrás de Lily, com Asha levantando a questão sobre se Lily é realmente de confiança. Por tudo que Bell disse, essa garota é bem suspeita, e ela questiona até mesmo se ele perdeu sua faca antes e não foi roubada. Asha diz que Lily está escondendo algo dele, mas Bell ainda quer a ajudar. E assim, no dia seguinte, por sugestão de Lily, os dois se movem para o 10º andar, mesmo que até agora ele só tenha ido até o 7º. E na descida da dungeon, Lily dá uma espada curta para Bell, falando que a sua faca não vai ter alcance contra monstros grandes, fazendo ele mudar sua faca de posição para ficar mais fácil que ela roube. E enquanto eles vão, Aina, que está indo resolver uma tarefa, se encontra com Ice, onde ela fala com Ice sobre como Bell é muito grato a ela por ter o salvado, porém ele é muito tímido, por isso que ele sempre foge. Onde aqui as duas escutam alguns aventureiros falando sobre um garoto de cabelos brancos e a sua suporte, e o que eles pretendem fazer com eles. E Aina pediria a ajuda de Ice, querendo que ela vá checar Bell e ver se ele está bem. Agora, no 10º andar, Bell vai começar sua luta contra um monstro grande, e ao mesmo tempo que Bell lutava, Lily sumiu, jogando no chão iscas para monstros, e de longe roubando sua bolsa onde sua adaga estava. E enquanto ela fugia de lá após roubar Bell, ela caiu na armadilha de outros aventureiros. Aqui, Lily é espancada por eles, e obviamente roubada. Todos os seus itens, a chave do seu cofre com todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha foi tirado dela, e no final eles a deixam para morrer nas mãos de um enxame de formigas. E ali, Lily começa a pensar sobre por que Deus a fez assim, sem família, sem nada, miserável, fraca e pequena. Ela se odeia por ser assim, ela sempre foi sozinha e só queria estar com alguém, ser importante, mas nada nunca funcionou para ela. E é quando Bell chega para a salvar dos monstros. E enquanto isso, na superfície, Aina foi até Asha para falar sobre o suporte de Bell, alguém que ela acha perigosa, mas Asha diz que não importa o que elas digam para Bell, ele já decidiu que ele vai salvar a garota. Pelo que parece, Lily lembra Bell antes dele conhecer Asha, na época que ele não tinha ninguém e estava sozinho, então ele quer a ajudar. Onde ele conseguiu chegar até Lily porque Ice o ajudou no 10º andar, depois que Aina pediu. Onde com Bell a salvando, Lily ficou revoltada por quão idiota ele consegue ser em salvar ela depois de tudo que ela fez. Mas ele fala que no final de tudo, ele ainda vai salvar ela, afinal, a Lily é a Lily. E a partir de agora, Bell estará ali para ajudar e a apoiar quando ela estiver com problemas. Tanto que no dia seguinte, Bell vai até Lily, que estava sozinha na praça, procurando por uma suporte para contratar. E a ex que salvou Bell lá embaixo nem conseguiu falar com ele, porque assim que ela o ajudou, ele saiu correndo de lá para salvar Lily. Mas ele deixou para trás o protetor de pulso que a Aina deu para ele. Agora passamos para Freya, que está feliz por Bell ter ficado mais forte, falando que ele está brilhando ainda mais. Mas tem algo interferindo com ele. Ele vai ficar forte bastante para que isso seja corrigido um dia, mas ela decide intervir e resolve deixar isso nas mãos de Otar, um membro de sua família. E dali passamos para Bell e Lily, onde parece que ela criou a história de que ela morreu na dungeon aquele dia para se livrar dos aventureiros da família Soma. E usando sua transformação, ela mudou sua aparência para não ser reconhecida, como se fosse muito difícil reconhecer ela. A única coisa que mudou foram orelhas. Quando coloca o capuz, tem a mesma lata. Bell está levando Lily para conhecer Astia, com Astia esclarecendo que Lily não fará nada daquilo com Bell novamente. Aí então fala que não gosta muito da Lily por tudo que ela fez, e como Bell é muito
muito bonzinho por não a responsabilizar por nada, a Estia vai. E depois de dar mó comida de rabo em Lily, Estia pede que ela fique de olho em Bell, para que ele não seja enganado de novo, porque não existem dúvidas de que se ele for deixado sozinho, ele vai ser enganado. E com isso resolvido, as duas então entram em outra competição, uma por Bell, onde nenhuma está disposta a ceder espaço para outra. E com isso resolvido, Bell vai para a guilda, onde ele vê Eina e Ais juntas. Imediatamente, Bell tenta fugir, mas Ais não deixa dessa vez. Ela está ali para dar para Eina o protetor de pulso que Bell deixou cair na masmorra, e com sorte encontrou o coelho fugitivo. E assim, finalmente, eles se sentam para conversar. Ais fala sobre como salvou ele dos orcs na dungeon, e então se desculpa pelo incidente com o Minotauro que ela e sua família deixaram escapar. E então Bell se desculpa por ter fugido e ser tão rude com ela, onde Ais elogia como ele tem progredido tão rápido como aventureiro na dungeon, onde isso mostra que ela tem prestado atenção nele, mas o maluco nem sequer percebeu isso, ele é muito tonto. Mas ele fala sobre como tem um longo caminho pela frente ainda, principalmente na arte da luta, e vendo que ele não tem ninguém para o ensinar a lutar e essas paradas, aí se oferece para o ensinar. E assim, nas madrugadas, os dois começam a se encontrar no topo das muralhas da cidade para treinar. Embora Ais não seja a melhor professora do mundo, não fazendo ideia de como ensinar ele didaticamente, apenas na prática, onde quando eles começam, ela percebe que ele não é só um covarde, mas ele tem medo de alguma coisa. No caso, esse seria o trauma deixado pelo Minotauro anteriormente. E fazendo Bell reconhecer isso, que ele tem um medo e que ele é um covarde, eles começam seu treinamento insano. E enquanto isso, Otai está na dungeon e encontra um Minotauro que parece ser bem forte, escolhendo ele para sua missão, dando uma arma para o monstro e começando ao treinar. Logo temos Bell e Lily no 10º andar da dungeon novamente, e Bell está lutando bem melhor do que antes, além de estar tentando enfrentar de frente o seu medo de monstros grandes, onde a rotina de Bell tem sido treinar com Ais pelas manhãs e desmaiar várias e várias vezes nas mãos dela, onde aqui Ais quer saber como que Bell fica forte tão rapidamente. Esse é o objetivo dela por trás do treinamento, ela quer saber o segredo por trás da progressão dele, e Bell apenas fala que tem alguém que ele quer alcançar, custe o que custar, onde surpreendentemente também é o objetivo de Ais. E logo ela o chama para tirar uma soneca da tarde, já que é importante saber dormir em qualquer lugar e ambiente que você esteja dentro da dungeon, onde aqui Bell tem pensamento de querer se aproximar dela e a beijar, com a voz do seu avô incentivando ele em sua cabeça, mas no final ele não faz nada. Por outro lado, Otai já terminou de treinar o Minotauro, e parece que ele se tornou um grande irregular. E esse mesmo Minotauro está fazendo um estrago dentro da dungeon, aniquilando aqueles aventureiros da família Soma que anteriormente armaram para Lily. Nós passamos então para Bell aprendendo sobre Ais ter subido ao nível 6, tendo derrotado sozinha um chefe de andar. Ele quer se aproximar mais de onde ela está, mas ela continua indo para longe, enquanto deixa para trás, o que deixa Bell bem chateado e triste. E enquanto ele chafurdava na tristeza, Shira acabaria o arrastando para ajudar a lavar a louça no bar, onde ali Bell conversa com Ryu, que já foi uma aventureira. Ele quer saber como se sobe de nível, o que é preciso para isso, e Ryu diz que é preciso algo grande como derrotar um oponente forte. É difícil, mas com estratégia e habilidades é possível. Ryu continua falando que ele precisa de um grupo. Quando se tem companheiros, as pessoas substituem as fraquezas umas das outras, e assim eles derrotam oponentes fortes. Para resumir, ele precisará encarar uma aventura para subir de nível, e Ryu diz para Bell não fugir dela, ele é um aventureiro e só assim poderá conquistar o que quer. E assim passamos para o último dia de treino entre Bell e Ais, e pela primeira vez Bell conseguiu contra-atacar e não ser nocauteado por ela. Agora Bell está motivado em seguir em frente para alcançar, e logo passamos para a família Locke entrando na dungeon para fazer sua expedição, ao mesmo tempo que Otar reporta para Freya que está tudo pronto para o seu plano. E então temos Bell e Lily explorando a masmorra, com Bell sentindo algo observando, e que tem algo de errado com esse lugar, e logo surge ele, o Minotauro irregular que Otar treinou para enfrentar Bell, fazendo o garoto congelar por causa do seu trauma e forçando Lily a proteger ele enquanto ela se fere. Vendo isso, Bell acorda de seu estupor, joga Lily para longe e usa sua magia para chamar a atenção do Minotauro, que prontamente o manda voando com sua armadura. E aqui se tem início a luta fatídica. Por outro lado, membros da família Locke se encontram com aventureiros que foram atacados por esse mesmo Minotauro, e eles partem para ajudar Bell ao saber que ainda tem alguém sendo atacado. E enquanto Bell luta, ele manda Lily fugir dali enquanto o mantém ocupado. Aqui ele está irritado por só conseguir desviar do monstro, se achando patético e miserável, até que o Minotauro consegue o atacar com seu chifre e inutiliza um dos seus braços. Onde quando Bell cai no chão é quando Ais chega ali para o salvar, mas Bell, se lembrando de tudo o que aconteceu, não
aceita isso. Para conseguir alcançar, ele precisa ir mais longe. Então ele puxa ela para trás, falando que não pode ser salvo por ela novamente. E aqui ele vai lutar e viver essa aventura. E assim se reinicia o combate com o Minotauro. E aqui, lutando contra o monstro, ele surpreende os membros da família Locke que estão observando. Olhando ele, eles se lembram de Argonauta, a história do garoto que queria ser um herói. E Freya, que está assistindo isso, está tão estática quanto eles estão surpresos. Bel está lutando muito bem, embora não esteja conseguindo atacar, e quando consegue não tem força suficiente. Mas ele vê uma oportunidade e acaba com um dos braços do Minotauro, e então rouba sua espada, tendo a abertura para o atacar que precisava. E assim, ambos têm seu último confronto, com Bel conseguindo cortar, e então usando sua magia diretamente dentro do monstro, o explodindo de dentro para fora. E com isso ele desmaiou em pé, superando seus limites, mas completando sua aventura. E Riveria, ao ler os status de Bel em suas costas, falaria que todos os seus status são Rank S, e pela primeira vez o nome de Bel Cranel seria reconhecido pelas pessoas. Passamos então para outro dia, e Bel subiu para o nível 2, não apenas isso, mas em menos de um mês sendo um aventureiro. Além disso, ele ganhou sua segunda habilidade, embora para ele vá ser sua primeira, e ela seria Argonauta, a vontade de ser um herói. Por outro lado, Ash está indo para um Denatus, um encontro dos deuses, onde será decidido o apelido de Bel como aventureiro, e ele ganhou o apelido de Pequeno Novato, o que é bom, já que é um apelido normal, isso porque os deuses adoram fazer apelidos bizarros. Sendo no nível 2, os planos de Bel agora é ir para os andares intermediários pela primeira vez, mas Ryu recomenda que ele evite andares abaixo do 13º no momento. Os andares superiores e intermediários são bem diferentes. A força, número e frequência de monstros são muito maiores, não se trata de habilidade, mas sem um grupo não dá para dar conta. E enquanto Bel pensa em como ele formaria grupos, um aventureiro se ofereceria para dar uma mãozinha para ele em troca dele escolar suas companheiras para eles. Mas antes que esses aventureiros pudessem virar um problema, Ryu subjuga eles facilmente, e Mamma Mia nervosa os expulsa do seu bar. E eu estou citando eles porque eles serão importantes mais pra frente. Dito isso, agora Bel está indo atrás de comprar uma armadura nova, procurando pelo mesmo fabricante que fez a sua anterior, que é o Elf Krotso, e ele acaba se encontrando com o fabricante em pessoa. Aqui o Elf Krotso oferece um contrato de exclusividade com Bel, ele fará armaduras e armas apenas para ele, e em troca ele quer entrar no grupo de Bel para explorar a masmorra. E com isso temos o grupo chegando ao 11º andar, com o Elf fazendo parte dele, embora Lily não goste muito dele, principalmente ao descobrir que ele é um Krotso, conhecendo a história amaldiçoada da família Krotso. Mas agora não é hora de discutir, e eles começam sua caçada, com Bel notando sua nova força e finalmente percebendo sua subida de nível, onde aqui, sem perceber, partículas de luz começariam a aparecer nas mãos de Bel, onde quando ele usa sua magia contra um dragão infante para proteger Lily, a magia sairia muito mais poderosa que o normal, e essa é sua habilidade Argonauta. Ao se deparar com um poder opressor, ele resiste com um golpe simples, o golpe do herói. E depois de Ash contar isso pra ele, Bel pergunta pra ela sobre os Krotsos, e pelo que parece, o Elf tem a capacidade de fazer itens mágicos, mas se recusa, mesmo que ele pudesse ter fama e dinheiro infinito graças a isso. No dia seguinte, o grupo tem uma folga da masmorra, e o Elf se oferece para fazer equipamentos para o Bel, onde eles usam o chifre do Minotauro que Bel derrotou para fazer uma arma, onde aqui o Elf conta porque ele não gosta de itens mágicos e porque ele não os fabrica. Todos querem armas mágicas para ficarem fortes e famosos, mas para ele não é para isso que serve uma arma. Elas não são ferramentas para trazer fama, elas são partes do portador, pois sua arma nunca vai te abandonar. Porém, itens mágicos se quebram e deixam seus donos para trás. É um desperdício de talento e orgulho forjar tais coisas, e por isso que ele não faz, ele os abomina. E no fim do dia, ele completou uma adaga vermelha para Bel, a chamando de Ushiwakamaru, onde com isso então passamos para o grupo, estando no caminho para o 13º andar, que é o início dos andares intermediários. Eles estão se preparando e confirmando suas formações para partir em sua aventura. Agora o grupo de Bel está lutando e tendo suas primeiras experiências nos novos andares, onde por outro lado, o deus Hermes está andando por horário com Asf, um membro de sua família, e ela está contando para ele sobre como os aventureiros estão negando Bel e seus feitos, o que faz Hermes ficar ainda mais interessado no garoto. Logo voltamos para a masmorra, onde os membros da família Takemikazuchi estão fugindo de lá com um membro ferido, sendo perseguidos por monstros, onde para fugir eles fazem o famoso passe de monstros em Bel e seu grupo, atraindo os monstros para eles enquanto escapavam de lá. Isso faz com que Bel e seu grupo também fujam dali, mas os monstros escolheram perseguir eles e não os outros. Onde ao lutar contra eles, o Elf se machuca e ele quase vai de Vasco, mas ainda tem mais monstros
monstros vindo e eles estão cercados completamente. E Bell se lembra do que a Ryu disse anteriormente, que a dungeon é um lugar complicado. Quando algo acontece, isso desencadeia várias outras coisas. E é quando tudo fica ruim, quando você mal aguenta ficar de pé, que tudo se torna muito mais fácil para a dungeon. Você está enfraquecido, sem resistência, em uma situação complicada, e é nesse momento que a masmorra mostra suas verdadeiras garras. Agora Bell está passando por isso, lutando sem parar enquanto se cansa, mas mais monstros continuam nascendo e indo até eles, até que acontece um desmoronamento que ferra com a perna de Welf e afeta Lily, fazendo Bell sentir o gosto dos andares intermediários pela primeira vez. E logo passamos para a superfície, com Asha reportando que o grupo de Bell ainda não voltou da dungeon, até que Taki Mikazuchi foi até ela. Já na masmorra, Bell está carregando Welf, e eles caíram 2 andares de onde eles estavam. Estão em uma situação bem perigosa, onde Lily diz que se eles quiserem viver, é melhor descerem para o 18º andar nesse caso. O 18º andar é uma das áreas seguras da dungeon, e se eles acharem aventureiros mais fortes, eles podem pedir ajuda para voltar, onde a chance de sobrevivência aumentaria muito nesse caso. E assim o grupo decide descer, já que tem mais caminhos para descer do que para subir. Na superfície, Taki Mikazuchi está se desculpando com Asha pela sua família ter jogado Bell aos lobos para se salvar, e Asha diz que se Bell morrer, ela não os perdoará mesmo na morte, mas não os odiará, pedindo então a sua ajuda e colaboração para salvar seu filho. E vendo como eles estavam com poucas pessoas do grupo de resgate, Hermes aparece para oferecer sua ajuda. Ele vai ir junto com Asf, uma nível 4, e porque Hermes está indo, a Asha também decide ir. E tendo em vista que agora 2 deuses estarão entrando na masmorra contra as regras, Hermes decide procurar outra pessoa para o ajudar, no caso Ryu. E enquanto isso, o grupo continua descendo da forma que pode, e vemos Bell enfrentando alguns minotauros para abrir caminho para o seu grupo usando sua Argonauta. Porém, usar suas habilidades está cobrando um preço, porque Bell está ficando cada vez mais e mais cansado. Onde, passando um pouco para frente, o grupo de Bell está em frangalhos, Welf e Lily já desmaiaram, e agora Bell tem que carregar os dois, tendo abandonado seus equipamentos para trás. A situação dele está realmente perigosa. Onde, de volta para o grupo de resgate, Asha pergunta por que Hermes está ajudando Bell aqui, e ele diz que é porque alguém pediu que ele ficasse de olho no garoto. Mas, além disso, ele mesmo está interessado em Bell, porque ele quer ver se esse jovem é capaz de iniciar uma nova era. Quanto a Bell, ele finalmente chegou no andar onde o boss fica, o Muro das Lamentações, que fica logo antes da entrada do 18º andar. Mas o boss Golias, que era para estar morto, por algum motivo está renascendo quando Bell chega ali. Porém, por sorte, antes que Golias pudesse bater nele, Bell consegue pular no próximo andar com seus amigos, sobrevivendo por pouco. E ali ele seria encontrado por Ais, que salvou os 3. A família Locke está voltando de sua expedição nesse momento, e o tempo acabou coincidindo. Como Bell é amigo de Ais, não tinha por que eles o deixarem na mão, então eles vão receber Bell e seu grupo como convidados tranquilamente. E estando no acampamento da família Locke, o grupo tem a chance de se recuperar e descansar totalmente. E é enquanto eles estão ali com a família Locke descansando, que Asha e o resto do grupo de resgate chegam no 18º andar atrás do Bell, onde, é claro, mesmo com as desculpas dos membros da família Taki Mikazuchi, o rancor pelo que eles fizeram não foi embora tão facilmente, principalmente com o capitão deles anunciando orgulhosamente que não se arrepende nem um pouco e faria de novo a mesma coisa. Porém, antes que um confronto acontecesse, Bell desarma a situação. Agora, pensando nos próximos passos, eles pretendem voltar para a superfície mais ou menos junto com a família Locke, isso porque eles precisam que a família Locke acabe com Golias para abrir o caminho para eles, e por isso eles irão esperar um pouco. E aproveitando que os grupos se reuniram, Ash entrega para Welf uma arma e uma mensagem de Hefesto, e pelo que parece, isso é algo que pesou na cabeça do nosso ferreiro. No dia seguinte, o pessoal se junta para ir para Rivira, uma cidade que existe nesse andar da masmorra, onde aqueles aventureiros que anteriormente compraram briga com Bell e Ryu no bar, estão na cidade e tentam mexer com ele novamente, mas como ele está com a família Locke, eles se acovardam obviamente. Mais tarde nesse dia, depois de algumas coisas, Bell se encontra com Ryu na floresta, e descobre mais sobre seu passado, que a família da qual ela pertencia foi emboscada, e todos, exceto ela mesma, morreram, e o túmulo para eles está aqui no 18º andar. Em troca, Ryu obliterou a família inimiga, ataques noturnos, surpresas, armadilhas, ela fez justiça usando todos os meios possíveis, e após isso desmaiou na escuridão de um beco, onde ela foi salva por Shi. É por isso que ela trabalha no Benevolent Mistress, e porque ela deixou de ser uma aventureira, estando na lista negra da guilda pelo que ela fez, onde Ryu aqui admitiria que Bell é um humano do qual ela admira. Agora, naquela noite, os aventureiros
aventureiros de antes estão cheios de raiva e querem achar uma forma de prejudicar Belle. E no dia seguinte, depois que a família Locke parte para a superfície começando sua volta, Asha foi sequestrada por esses mesmos aventureiros e eles deixam uma mensagem querendo que Belle vá até eles. Onde aqui eles estão em um grande número para garantir que ninguém vai interferir na luta. E o cabeça por trás deles, o seu líder, vai ter um duelo com Belle usando um item mágico que o deixa invisível para atacar o garoto. Onde vemos que tudo isso foi um plano de Hermes. Ele deu aquele item para o cara e planejou tudo isso. Ele quer que Belle veja o lado feio da humanidade, mas claro, ele também está se entretendo ao ver isso. E no caso de Belle não conseguir vencer e acabar morrendo ali, o Hermes não liga. Isso apenas significa que Belle não era capaz. Porém, enquanto Belle lutava, os aliados dele chegam ali e começam a lutar contra os outros aventureiros, ao mesmo tempo que Lily ia furtivamente salvar Asha que estava na floresta, onde depois de apanhar bastante para o seu adversário, Belle começa a conseguir rastrear seus movimentos pelos seus sentidos, mesmo com ele estando invisível, conseguindo dessa forma contra-atacar e até mesmo quebrar aquele item da invisibilidade, onde agora parecia que estava tudo pronto para que Belle ganhasse a luta, e é quando a Asha que foi liberta por Lily chega, liberando sua divindade e ordenando que todos parassem a luta. E é quando a dungeon fica irregular, a masmorra odeia os deuses, e com esta se mostrando com sua divindade, um monstro gigante cai nesse andar que era seguro, quebrando seu teto e trazendo junto a escuridão. Ele é o chefe de andar Golias, mas essa é uma versão irregular dele, sendo negro e tendo cabelos brancos, e claro, sendo muito mais poderoso. E além dele, monstros começam a brotar nesse andar que normalmente não tem spawn de monstros, onde mesmo após tudo que aqueles aventureiros fizeram com Belle, ele ainda decide que vai os ajudar e os salvar. Já eu não, eu deixava esses malucos pra se virarem nos 30 e virar camisa de saudade, porque sinceramente eu não sou tão bonzinho assim. Onde aqui se inicia uma luta contra o grande chefe de andar. As rotas de fuga para sair desse andar são destruídas, então sem derrotar ele é impossível sair dali. E por causa disso, mesmo os aventureiros de Rivera se juntam à luta, pessoas que não tinham nada a ver com isso se juntaram para lutar contra o monstro. A linha de frente consiste basicamente de Ryu e Asf segurando o monstro porque elas são de nível 4, enquanto o resto dos aventureiros dão seu apoio e atacam ele continuamente. Porém, mesmo depois eles conseguirem dar grandes danos no Golias, ele se regenera rapidamente, fazendo um ataque que nocauteia vários aventureiros logo em seguida. E com os monstros continuando a atacar, o campo de batalha está complicado, onde enquanto os outros lutam, Belle ia acumulando o poder de sua Argonauta e desfere uma Firebolt que explode a cabeça de Golias, mas rapidamente ele se recupera, mostrando sua incrível regeneração. E logo em seguida ele faz um ataque que fere bastante Belle e Youka, que pulou para o proteger, onde ali, enquanto estava desmaiado, Belle usa toda a sua força de vontade, enquanto se lembra de um discurso que seu avô fez para ele sobre o que é um verdadeiro herói, e com isso Belle se levanta novamente. Ele está carregando uma arma especial que a família Locke deixou para trás, e começa a carregar sua Argonauta, que soa sinos por todo o campo de batalha. O Golias então foca sua atenção em Belle, notando que esse garoto é perigoso, e todos os outros monstros também começam a correr em direção a ele, fazendo os aventureiros lutar para proteger Belle, para que ele carregue sua habilidade e consiga derrotar um monstro. Aqui até mesmo o Elf está usando uma espada mágica, espada essa que Hefesto mandou para ele, e isso porque ele não queria se arrepender de não poder proteger seus amigos por causa do seu orgulho, mesmo que ele odeie espadas mágicas. Aqui ele está usando uma por Belle. E logo Belle com a Argonauta carregada parte para cima do Golias, desferindo o golpe do herói e apagando metade do corpo do monstro, apenas para que logo em seguida ele pulasse em cima de sua pedra mágica e a quebrasse à força, botando um fim no chefe de andar. E com isso o grupo comemora, os aventureiros reconhecem Belle e Hermes está estático. Tendo testemunhado isso, ele proclama que Belle, que é neto de Zeus, e seu último presente é uma promessa. Ele fala que Belle é o último herói da família Zeus, a última herança que o deus deixou para trás. E agora as coisas estão prestes a mudar, eventos históricos estão prestes a acontecer em horário, o destino dos heróis, suas vidas, suas mortes, o mito da família contado pelos mortais. A história está finalmente começando. E com isso, os nossos aventureiros conseguem finalmente voltar para casa e o anime acaba. E essa foi toda a história da primeira temporada de DAMATE resumida em um vídeo. E isso só me lembra o quão boa foi a primeira temporada. Por mais que a adaptação em si tenha cortado muita coisa da história, não temos como negar que foi uma incrível
incrível primeira temporada. Mas o que vocês acharam, meus amigos? Gostaram? Mais do que isso, vocês curtem esse tipo de vídeo? Porque eu pessoalmente gostei bastante dele e gostaria de trazer mais vezes aqui no canal. Esses são vídeos que demoram bastante para serem feitos, esse mesmo demorou meses para fazer, eu comecei a fazer ele em novembro, se eu não me engano, e só agora está sendo lançado, então você vê que demorou uma cota para eu terminar ele, mas isso definitivamente é algo que eu quero fazer, eu gosto demais desse tipo de vídeo. Então me digam aí suas opiniões, que elas contam bastante aqui pro canal. E mais do que isso, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, eu peço de coração que vocês compartilhem ele com seus amigos, com seus grupos, nos seus servidores, com quem você puder compartilhar, que gosta de anime, gosta de DaMat, eu peço que você compartilhe. Esse vídeo demorou meses para ser feito, é o primeiro vídeo desse canal que eu tive ajuda na edição, é a primeira vez em mais de 4 anos de Grid Animes que eu não editei o vídeo completamente sozinho, isso porque eu queria trazer uma qualidade boa pra vocês, um vídeo bem feito, um vídeo bem estruturado. Então vocês compartilhando o vídeo onde puderem, deixando o gostei, comentando aqui embaixo, claro, deixando o hype, ajudam demais no meu trabalho, de verdade mesmo, ajuda muito. E é isso, rapaziada, esse era pra ser o vídeo de aniversário do canal, mas no caso o aniversário já passou, porque demorou muito mais do que eu achei que demoraria pra fazer esse vídeo. O aniversário do canal foi em janeiro, e esse vídeo tá lançando agora, nem sei que data é essa, porque eu não sei quando que eu vou terminar de editar esse vídeo, mas a intenção é o que conta. Esse era pra ser o especial de aniversário do canal, e eu espero que vocês tenham gostado. E se quiser sugerir outros animes para que eu faça vídeos desse tipo, é só comentar aí embaixo que eu posso trazer sim. Eu já sei quais eu quero trazer em seguida, mas eu sempre aceito sugestões. Dito isso, um beijo para todos vocês, e até a próxima. Agora eu fui.